Boa noite, Adriana. Boa noite, Andrea, Ana Cláudia, Grace, Tânia. Boa noite. Deixa eu ver quem mais está aqui. Lidiane, Nádia, Rosarinho. Um abraço a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né? Quem está aqui no Facebook, no nosso chatzinho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem quiser participar, interagindo com a gente ao vivo, né? É só nos pedir, pode pedir lá no Facebook mesmo, né? Ali ou comigo, Alexandre Camargo, né? Ou no nosso grupo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, pede ali, a gente adiciona você no nosso chat. É que é exclusivo aqui, né? Só que o pessoal que nos pede, né? Para não ficar muito aberto. Então a gente vai adicionando, tá? Muito bem, então, pessoal, vamos fazer a prece inicial. Já 20 horas e 12 minutos, né? Nós já estamos no nosso horário, já passando um pouquinho, né? Vamos então fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento. Importante dentro de nós buscarmos quadros harmônicos, paisagens, ou imagem de Jesus feliz, alegre, irradiando luz, curando, nos abençoando, nos abraçando com seu carinho fraternal, com que ele envolve toda a humanidade. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudos, que hora iniciamos. E o Senhor nos ampare e nos auxilie para que possamos desenvolver os assuntos propostos de maneira lúcida, coerente, utilizando o discernimento que todos possuímos e a palavra com que todos podemos nos expressar, colocando os nossos sentimentos, as nossas emoções, nossos pensamentos, de modo que entrelacemos todo esse conjunto de possibilidades com a espiritualidade que está junto conosco, os necessitados para serem amparados e os espíritos amigos para nos ajudarem com os seus pensamentos, as suas energias, de modo que nós possamos ter mais saúde, mais equilíbrio e mais paz dentro de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Todos aqueles que estão ao nosso redor sejam beneficiados. Que o nosso ambiente seja beneficiado e aqueles que mais sofrem possam encontrar o maior alívio. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Vou pegar minha aguinha aqui. Boa noite, Hilda. Seja bem-vinda. Então vamos lá. Vamos dar continuidade então ao estudo do livro De Volta ao Passado, do espírito César Augusto Meleiro e a médium Célia Xavier de Camargo, tá? Nós estamos no capítulo 26, que trata do retorno da Lígia para a casa dela, né? Então nós estamos em meio a essa viagem, vamos dizer assim, esse retorno dela, né? Que está vindo de um ônibus e tal. Estava na casa dos amigos dela, né? Da Sandra e do José, e agora está indo para a casa dela. Ela saiu preocupada com a tendência ao vício, né? Será que ela ia dar conta dos vícios? Será que ela havia mudado mesmo? E quando as dificuldades surgissem, como é que ela iria reagir, né? Então tudo isso estava preocupando um pouco ela, tá? Nós estamos nesse momento aí. Deixa eu só pegar aqui direitinho onde é que a gente está. Ok. Então vamos lá. Ok, pessoal. Então,
Vamos pegar aqui, né? Passava das 2 horas. Opa! Espera que eu dei uma puladinha aqui. Aqui, ó. Passava das 2 horas da tarde, tá? Aqui, ó, né? Quando ela desembarcou em sua cidadezinha. Pouca coisa havia mudado. Pegou a mala e tomou o rumo do lar paterno. Parou na calçada defronte da casa. Contemplou a velha moradia tão familiar. Estava tensa e preocupada. Toda a confiança que a armazenara, a segurança que os amigos tentaram lhe transmitir, tudo fora por água abaixo. O coração batia forte e acelerado. As mãos estavam frias e úmidas, apesar do calor. Sentia-se pequena e frágil. Teve o impulso de dar meia volta e retornar para o conforto de casa, da casa de José e Sandra, mas se conteve, amparada por Alberto, que a sustentava nesse momento difícil, né? Então, assim, é complicado, né, pessoal? Ela voltar, né, de fato para casa, enfrentar os familiares, né? O filho dela, ela que precisaria do perdão do filho, né? Ela que esperava se reconciliar ali com seus familiares. Embora eles tivessem se encontrado durante a noite, ela não sabia, né, a disposição deles. Nós sabemos que eles já estavam muito bem dispostos para recebê-la, né? Mas, até o filho dela, inclusive, né? Mas ela não sabia disso. Nós estamos sabendo, mas ela não, né? Então ela foi preocupada, né? Ela não sabia o que esperar desse encontro, né? Com a família dela. É até natural, né? É a volta do filho pródigo, né, pessoal? O filho que saiu de casa, né? Estava muito entediado ali com a casa paterna. Vocês conhecem a história do filho pródigo, né? Que Jesus contou no Evangelho, né? E aí ele pediu parte da herança dele, a parte que ele tinha direito, vamos dizer assim, né? E saiu pelo mundo. O pai deu a parte da herança dele, ele saiu pelo mundo, né? Só que ele acabou gastando todo o dinheiro logo, né? Com mulheres, com jogos, com diversões, né? Com vícios e tal. E até que ele estava numa situação muito complicada e sentindo falta de tudo, sentindo carência de tudo, né? Do conforto da casa dele, sentindo saudade, né, da família, do pai, né? E aí ele resolveu voltar, né? Então a parábola do filho pródigo é a parábola que fala da nossa trajetória nos erros, né, nas quedas que frequentemente a gente sofre, né? Quedas maiores ou menores, e o retorno, né? O reajustamento, né? Muitas vezes a gente cai moralmente, aí a gente tem que... É como se a gente se afastasse da casa do pai, né? E aí a gente retoma, à medida que a gente toma consciência do que estamos perdendo, dos benefícios que estamos perdendo, ficando longe da casa do pai, né? Que é Deus, né? Nosso Criador. E aí quando a gente vê a nossa indigência, a nossa precariedade, nós nos sentimos compelidos a buscar novamente a casa do Pai, onde podemos reencontrar com afetos, né? Com recursos, com conforto para nós, que nós necessitamos, né? Então é bem ela aqui está voltando, né? Como o filho pródigo que volta à casa do pai, né? Tá dando para ouvir bem, né, pessoal? O som tá tranquilo, né? O som tá ok aí, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, né?
Ao sol quente da tarde, a gente vê também assim a presença ali amiga do Alberto, né? Porque ela tentou voltar, ela teve o impulso de dar meia volta. A importância da gente ter coragem também, né? Quando a gente vai fazer uma coisa que é certa, nós temos que ter coragem, sustentar aquilo, né? O que está errado é bom que a gente pare mesmo, a gente fique em dúvida, né? O que está errado é bom a gente querer dar meia volta, mas o que está certo nós precisamos enfrentar com coragem, né? Ela quis recuar, mas o Alberto estava ali e não deixou que ela recuasse, né? Então ajudou ali, dando um estímulo para ela seguir adiante, né? Ao sol quente da tarde, viu o vulto da mãe que estava varrendo o jardim. Ficou parada, imóvel, olhando fixamente para aquela imagem tão querida. Como se atraída pelo olhar de Lígia, a senhora levantou a cabeça e viu alguém parado, do outro lado da rua. Reconheceu-a imediatamente, abriu o portão e atravessou a rua, ainda incapaz de acreditar naquilo que estava vendo. Chegando mais perto, não conteve as lágrimas. Minha filha, então é você mesma? Meus olhos não me enganaram. Eu sabia que você ia voltar. Abraçaram-se em prantos, Lígia não conseguia falar, expressar o que aquele momento representava para ela. Passado o impacto do encontro, conseguiu afinal balbuciar, como tantas vezes o fizera quando criança. Mamãe, estou com medo. Né? Você vê, né? Quer dizer, voltou a ser criança de novo, né? Em contato com afeto, né? Com afeto materno, voltou a ser criança, né? E é bom quando a gente tem essa possibilidade ainda, né? De retornar para a nossa casa, de encontrar os nossos familiares, né? É bom quando a gente tem essa oportunidade, poder abraçar o pai, a mãe, né? Os familiares queridos, né? Muitas vezes a gente não tem mais essa oportunidade fisicamente, mas isso também não nos deve entristecer, porque quem acredita no espírito, na sobrevivência da alma, na imortalidade, sabe que aqueles que se amam verdadeiramente nunca se afastam definitivamente, né? Estarão sempre juntos. Sempre que possível estarão juntos. Em sonho, né? Durante o sono, ou mesmo durante o dia. Às vezes aquela lembrança que você tem do seu familiar, né? Às vezes de coisa simples, alguma coisa que você lembra dele. Um certo dia que você acorda lembrando de determinado familiar, por exemplo. Às vezes é o que o familiar está próximo mesmo. A presença dele começa a evocar em nós certas recordações, né? Começa a evocar em nós certas lembranças da nossa vida, da presença dele na nossa existência, dela na nossa existência, né? Então isso é bem legal, é bom para a gente perceber isso, até para a gente, né? A gente aproveitar esse momento em que a gente percebe às vezes essa presença querida ao nosso lado, né? Fazemos uma prece, lembrarmos da pessoa com carinho, né? Tudo isso são possibilidades que a gente tem. Então a mãe, né, ficou, imagina a mãe, né? Ela estava tão preocupada com a filha, né? Estava ali com a filha agora diante dela, era um sonho, né? Era uma alegria imensa. Como o pai da parábola do filho pródigo, né? Que vê o filho à distância e o pai vai de encontro ao filho. Isso que é interessante, né? O pai vai de encontro ao filho, vê o filho chegando naquela condição precária, né? É assim que Deus faz com a gente, Ele vai ao nosso encontro. É lógico que o filho precisou ir de encontro ao pai, né? Ele precisou decidir retornar ao bem, ao amor, à saúde, ao equilíbrio. Ele precisou escolher retornar, mas o pai, percebendo a nossa necessidade, ele vem ao nosso encontro.
né? Ele nos ajuda. Então isso é interessante também, né? A Tânia colocou, normalmente inicia-se como uma lembrança. Aí se prestarmos mais atenção, ajuda, né? Ajuda a nossa percepção, né, Tânia? É verdade. Mas no começo é uma lembrança, né? Mais vaga, assim. Aí depois, se a gente vai levando em consideração, talvez seja a pessoa, a gente pode até perceber com maior clareza, né? Muito bem, então vamos lá. Mamãe, estou com medo. Compreendendo o estado da filha e tudo o que aquela pequena frase continha, Dona Luzia envolveu Lígia com os braços, afirmando: Nada tema, minha filha. Vamos para casa. Ela nunca deixou de ser a sua casa. Mas, papai, não se preocupe, tudo ficará bem. Atravessaram a rua e a mãe abriu a porta, feliz, colocando a filha à vontade. Minha filha, seu quarto sempre esteve à sua espera. Acomode suas coisas e volte para tomar um café. Então, assim, é interessante a gente perceber também aqui que a mãe, né, logicamente que muito satisfeita com o retorno da filha, em nenhum momento aqui ela começou a julgar a filha, nem repreender a filha, reclamar porque ela tinha ido embora. Ela não fez nada disso. Não é? Ela simplesmente percebeu a necessidade da filha e acolheu a filha. Não é? Compreendendo o estado dela, compreendendo a aflição dela, a necessidade, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar também, né? Uma coisa importante, né? A importância do acolhimento, né? A importância da gente ajudar, né? Sem questionar, né? Ajudar sem constranger, né? Sem julgar. A gente precisa aprender muito com relação a isso ainda, né? Todos nós, seres humanos, nós precisamos aprender a ciência de ajudar, né? De amparar, de acolher, de amar verdadeiramente, né? Então, a pergunta lhe queimava os lábios. Mamãe, e Júlio? Seu filho está bem, Lígia. Agora está na escola, você o verá na hora do jantar. Mais tarde, Dona Luzia estava na cozinha preparando a refeição quando Júlio chegou. Oi, vovó, o que está fazendo? O cheiro está muito bom. Com um ar misterioso, a velha senhora respondeu: É segredo. O garoto, ao pegar água na geladeira, observou a avó, que cantarolava uma canção enquanto descascava batatas. Estranhou. A senhora está diferente, vovó, mais alegre, com ar feliz. Está até cantando, coisa que nunca vi fazer. Aconteceu alguma coisa? Ela virou-se e disse com ar sério: Tenho uma surpresa para você, meu filho. Adoro surpresas, o que é? Sem dizer nada, Dona Luzia apontou para o corredor que levava aos quartos. Descubra por si mesmo. Júlio deixou o copo de água que estava tomando e dirigiu-se para o corredor. Entrou em seu quarto, tudo estava do mesmo jeito. Achou que era um presente que a avó tinha comprado para ele. Ela sabia que ele desejava uma bola nova de futebol. Nada encontrou. Nenhum embrulho, nada. Nisso ouviu um ruído que vinha do outro quarto. Então era isso, uma visita. A porta estava entreaberta e ele espichou os olhos para dentro. Uma mulher estava inclinada sobre a cama, ocupada em tirar as roupas da mala para colocá-las no armário. Bateu discretamente. Com licença, posso entrar? A mulher se virou assustada e ele pôde vê-la. Estarrecido, ele a reconheceu. Era sua mãe. Lígia contemplou aquele rapazinho à sua frente sem saber o que fazer, que atitude tomar. Por sua vez, Júlio olhava fixamente a mãe, incapaz de acreditar que ela tivesse voltado. Naquela hora em que o silêncio se tornara opressivo, Lígia lembrou-se das palavras de José. O amigo dissera
que ela deveria dizer a verdade, sempre, enfrentando as consequências de seus atos. Então, com humildade, dirigiu-se ao filho. Júlio, meu filho, muito tenho errado e me arrependo sinceramente de tudo que eu fiz, do sofrimento que causei a você e a meus pais. Eu era muito jovem, tinha a mente cheia de sonhos e pouco juízo. Se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente, mas isso é impossível. Engolindo as lágrimas, com muito amor, suplicou: Júlio, meu filho, você poderá me perdoar algum dia? O garoto ouvia com o coração apertado. A princípio teve vontade de mandá-la embora, dizendo que não precisava mais dela. Sua mágoa, por tantos anos represada, ameaçava arrebentar em soluços. Contudo, intuitivamente, lembrava-se da reunião e sua alma generosa falou mais alto. Correu para Lígia dizendo: Quanto tenho esperado por este momento, mamãe? Nesse instante, Júlio teve a certeza de que aquela cena já ocorrera, que já tinha ouvido aquelas mesmas palavras. Bonito, né, gente? Graças a Deus, né? Que está dando tudo certo, né? Muito bonito, né? A gente vai até imaginando a cena, né? A gente vai imaginando como deve ter sido isso, né? Porque são pessoas reais, né? Não são personagens, né? São seres que a gente tem com muito carinho, muito respeito, né? E que estão vivendo, né? Por aí, em algum lugar, né? Mas que legal, né? Que bênção, né? Poder reencontrar o filho poder reencontrar a mãe e o filho perdoar a mãe, né? Não sem dificuldades, mas o trabalho de preparação foi um trabalho bem feito, né? A reunião ajudou bastante para que ele pudesse tomar essa decisão, né? A nossa vida são escolhas, né, pessoal? E são escolhas que têm consequências. E a cada momento a gente está refazendo as coisas, a gente está escolhendo novamente, a gente está tomando novas decisões. A decisão dela de voltar, a decisão de falar da verdade ou não, de se expor, de falar dos seus sentimentos ou não. Ele, a decisão a mãe dela, a decisão de aceitá-la ou não. Eu, Júlia, a decisão de perdoá-la ou não. Então, são sempre decisões que a gente vai tomando, né? Essa decisão do Júlio, por exemplo, ele podia ter se revoltado nesse momento, ele podia ter ouvido falar a voz da revolta, da indignação, e podia ter saído correndo e xingado ela, alguma coisa, mas ele não fez nada disso. Podia ter escolhido isso também, e podia ter criado mais um problema, que às vezes demoraria um longo período para se resolver, depois que a gente tomou uma certa decisão, aí a gente, para mudar de lado, a gente é meio osso duro, né? Mas não, ele decidiu na hora ali da forma correta, né? Perdoar, né? Compreender, expor os sentimentos dele, né? Tá certo que eles vão ter que trabalhar ainda os sentimentos, vão ter que amadurecer ainda o relacionamento, porque eles não tiveram praticamente relacionamento, né? Então vai ser agora todo um trabalho que eles vão ter que construir, né? Deixa eu só ver aqui. Vocês estão colocando, né? Quanta luz, né, Rosana? Neste momento, né? A Tânia, e talvez até algum deles estejam presentes ao estudo, quem sabe? Pois é, Tânia, verdade. Deus abençoe, né? Que estejam, né? Exatamente. Então, a escolha foi boa do Júlio, né? Todos, né? Estão escolhendo bem aí. O caminho da melhora é o caminho é o mesmo caminho que fez a gente piorar. A gente vai fazendo o caminho de retorno, né? A melhora. O caminho da piora. Depois a gente tem o caminho da melhora, que é quando a gente volta pelo mesmo caminho, só que a gente vai tomando decisões diferentes, né? Então ela está tendo que trilhar esse caminho de retorno, fazendo escolhas novas, né?
Na espiritualidade, envolvendo-os num grande abraço, Alberto ergueu os olhos para o alto, agradecendo em lágrimas as bênçãos daquela hora. Alberto, que é pai do Júlio, né? Já desencarnado, né? Senhor Jesus, a vitória deste momento pertence a Ti, que nos tens amparado a todo instante. Aqui estão reunidos Lígia e meu filho para uma nova vida. Se ainda posso te pedir algo, suplicaria a dádiva de poder dedicar-me a eles, ajudando-os a transpor as dificuldades e os obstáculos materiais do caminho. Sandoval também merece o nosso carinho, Senhor. Por isso, rogo-te, permitas que eu me aproxime dele para sanarmos antigos desajustes. Que teu amor nos envolva a todos, facultando-nos novas oportunidades de servir em teu nome. Muito obrigado. Então, a prece do Alberto envolvendo a ambos neste momento. São momentos muito importantes, né? São momentos muito especiais. São momentos únicos na nossa vida. Por isso que a gente tem que aproveitar esses momentos de luz, né? São momentos únicos na nossa vida, né? Peraí, deixa eu mudar aqui o negócio. Né? Usufruir, né? Fruir desses momentos, né? Porque isso tudo acaba ficar gravado dentro de nós. A gente precisa vivenciá-los. A Joana de Anjos fala que para que isso tudo possa ficar registrado em nós, nós precisamos viver tudo com intensidade. No aqui e agora, nos permitirmos sentir, nos permitirmos vivenciar, nos permitirmos expressar, né? Isso faz com que as situações fiquem registradas em nós, né? De uma forma muito positiva, né? Não fica aquela coisa morna, fica algo realmente gravado indelevelmente na nossa alma, né? Então vamos para o próximo capítulo. Nós temos tempo ainda, né? O capítulo 27, o reencontro, tá? Então vamos lá. No dia seguinte, enquanto aguardávamos a chegada do dono da casa para sustentar vibratoriamente a nossa amiga Lígia nessa hora tão delicada, de sua vida, ainda nos lembrávamos com emoção dos momentos vividos no lar de Dona Luzia. Como esperávamos, tudo correu bem. A princípio, houve um certo constrangimento. Genésio chegou da rua cansado. Tiveram um dia difícil, cheio de problemas e estava faminto. Foi logo perguntando pelo jantar. Dona Luzia, com expressão satisfeita, não se deixou influenciar pelo mau humor do marido. Calma, Genésio. Hoje a refeição vai atrasar um pouco, mas tem um bom motivo. Aconteceu alguma coisa? Perguntou curioso, pegando uma banana na fruteira para enganar o estômago, enquanto aguardava o jantar. Sim, e você ficará muito contente. Antes que tivesse tempo de pedir novas explicações, Genésio ouviu passos no corredor, acompanhados do ruído de vozes. Nisso, o neto Júlio assoma a porta com outra pessoa. Era uma mulher. À primeira vista, não percebeu que era a filha, tais as mudanças que se operaram nela durante aquele decênio de ausência. Ele passou bastante tempo, né, gente? Né? Passaram 10 anos, né? Sou eu, papai, não está me reconhecendo? Ao ver que era Lígia, Genésio levou um choque. Reunindo as forças, mais uma vez ela enfrentou a situação. O pai permanecia imóvel, incapaz de falar. Olhos arregalados, olhava apenas. Estou de volta, meu pai, disse ela com humildade. Estou vendo. Até quando? Conseguiu, afinal, dizer com amargura, tentando manter uma atitude fria e distante. Você vê
Oi, desculpa, eu tô lendo aqui, mas eu não coloquei para vocês, tá? Perdão. Então, estou vendo até quando conseguiu afinal dizer, com amargura, tentando manter uma atitude fria e distante, né? Júlia intercedeu pela mãezinha, abraçando-a. Mamãe está aqui conosco, vovô, não é ótimo? Temos que agradecer a Deus que atendeu às nossas preces. Lembra-se de quantas vezes oramos a Ele pedindo que ela voltasse? Ignorando as palavras do neto, Genésio continuou fixando a filha, grave. Até quando? Repetiu a pergunta. Refletindo um pouco, Lígia respondeu: Meu pai, sei que errei muito e que mereço a sua desconfiança. Asseguro-lhe, porém, que mudei. Sou outra pessoa. Andei batendo a cabeça muitas vezes e sofri bastante. Quando abandonei esta casa, eu era muito jovem ainda, quase uma criança, e não sabia o que estava fazendo. Queria viver a vida, desejava ser feliz. Parou de falar por momentos, engolindo as lágrimas. Genésio aproveitou para perguntar algo irônico: E conseguiu a felicidade que estava buscando? O homem aqui está osso duro de roer, né? Você vê que é também uma escolha, né? Não é? Lógico que as nossas escolhas são baseadas no nosso sentimento, nas dificuldades de cada um, não é? Nas vivências de cada um, no modo de ser de cada um, é claro. A gente entende isso, não é fácil, né? Cada um dá o que tem, cada um reage como pode, cada um tem uma estrutura diferente, a gente precisa compreender, né? Então a gente compreende o pai dela também, vai saber a educação que ele teve também, né? As dificuldades que ele passou também, né? Então não é fácil para um pai, né? Porque é tanto medo de perder o filho, é tanto medo, né? Que parece que na hora aquilo tudo vem, e às vezes a pessoa tem vontade de jogar sobre o filho, né? É como o filho que machucou e a gente fica bravo com o filho que machucou, porque na verdade a gente fica com medo de perdê-lo, né? A gente fica inseguro, a gente fica com medo de ter acontecido uma coisa, e às vezes a gente briga, a gente discute com aquele que sofreu, ao invés de acolher, de ajudar, né? Muitas vezes a gente fica bravo porque a gente fica com medo, é a nossa insegurança, às vezes que fala mais alto, né? É o medo de perder, que se converte em uma atitude mais agressiva com o outro, né? O que é uma certa contradição, né? Mas nós somos seres contraditórios, né? Nós somos seres danadinhos, né? O Elcio Gomes aqui está sendo autêntico, né? Ele está falando dele, da realidade, ele não está mascarando, ele está falando a realidade do sentimento dele, né? E é importante que expresse o sentimento, porque às vezes a gente quer só fazer média com as pessoas, a gente quer mascarar situações e às vezes não deixa que o sentimento verdadeiro venha à tona. E aí fica prolongando muito mais, porque o problema continua. Só que continua de uma forma mascarada e vai surgindo com o tempo, né? Através de alfinetadas que fica dando, ou às vezes através até de doenças que a gente vai cultivando para a gente mesmo, né? Através de mágoas, ressentimentos que são mantidos dentro de nós, né? Então é importante falar, né? É importante expressar sentimentos, né? Isso é muito importante. A Rosana colocou, e como, né? Pelo menos volta pela dor, mas voltou. Recomeçar não é fácil, né? A Tânia colocou, e o quanto sofreu? Ele externou a insegurança diante da situação, verdade. O Elcio colocou, guardar é pior, né? A Tânia colocou, e é uma dúvida comum à situação. Como agir, não é? Como agir? Às vezes a gente não sabe agir de uma forma muito diferente, né? Como é agir diferente disso? Às vezes a gente fica preso a certos padrões de comportamento que a gente só sabe agir, a gente não sabe expressar afeto, dizer eu te amo, vem cá minha filha, olha que bom. Porque são coisas que a gente tem que aprender também a fazer, a gente só aprende vivendo essas situações, né?
Então, tem coisas que só passando por isso, que a gente vai aprendendo também a amolecer um pouco o coração, né? E vai criando aquele traquejo para lidar com situações como essa. Tudo isso é aprendizado, né? Mas tudo isso é crescimento que a gente vai tendo, né? São experiências que a gente vai adquirindo. Então vamos lá. Então ele conseguiu a felicidade que estava buscando. O pai dela, né? Falou algo irônico, né? Não, papai. Hoje eu sei que jamais conseguiria ser feliz longe de vocês, do Senhor, da mamãe e do meu filho. Como sei também que não há paz sem a consciência tranquila. Dona Luzia deixara o fogão e aproximara-se, enxugando o pranto na ponta do avental. Lígia lançou um olhar carinhoso para a mãe e prosseguiu. Não imagino como esses anos foram difíceis. Muitas vezes eu telefonava e, sem coragem de falar, desligava em seguida. Discava só para ouvir-lhes a voz e matar as saudades. Passei fome, passei frio, trabalhei em muitos lugares, alguns não recomendáveis. Tive contato com pessoas horríveis, conheci vícios, dos quais espero ter me libertado. Hoje sei que somos responsáveis pelos nossos atos e que a colheita será sempre proporcional à semeadura que tenhamos feito. Assim aprendi que a felicidade ou a desventura são um reflexo do nosso próprio comportamento. Não pensem que pretendo passar por vítima. Ao contrário, reconheço que a culpa é toda minha e que tive o que merecia. Né? Então, muito importante ela expressar sentimentos. Né? Uma outra pessoa, ou ela mesma tomando uma outra atitude, ela podia entrar em choque com os pais. Vocês também não me ajudavam, vocês faziam isso, faziam aquilo, e podia elencar um monte de coisas que não iriam ajudar. Quando a gente ainda está na perspectiva de transferir responsabilidades para os outros, né? Quando a gente ainda está na perspectiva de nos perdoarmos, mas não perdoar os outros e transferirmos as responsabilidades dos nossos insucessos para os outros, é muito difícil a reconciliação verdadeira desse modo, não é? É muito difícil. E aí acabam surgindo mais choques, posturas radicais, posturas violentas, né? Agora, quando a gente já está preparado para usar a humildade, aqui no caso é muito importante a gente lançar mão da humildade, né? E a gente entender, e ela entendeu que ela foi responsável, que ela fez escolhas que não foram boas para ela. Então, apesar dos defeitos dos pais, ou da situação, né, que ela vivia, que ela não gostava, mas ela percebeu que ela tinha que lançar mão da humildade. Então ela está lidando com a dificuldade, né, as dificuldades do retorno, do regresso, mas utilizando a humildade. E a humildade, ela simplifica muito as situações. A humildade, ela simplifica bastante os problemas. O orgulho complica muito, a vaidade complica muito, o egoísmo também, mas a humildade, ela simplifica bastante as coisas. Porque quando as pessoas percebem que nós não estamos preocupados em ficarmos nos defendendo, quando as pessoas percebem que nós não estamos nos achando senhores da verdade, nem que nós estamos nos vitimizando ou que estamos jogando a culpa nos outros, quando elas percebem isso, elas já se desarmam. Elas percebem que elas não precisam ficar nos acusando, que elas não precisam ficar nos ofendendo, porque nós já estamos percebendo, né? Nós já sofremos, nós já padecemos pelos nossos próprios erros. Então, não é preciso que se fale nada ou que se acuse. Então, isso desarma as pessoas, né? Aí aquela frase, né, que a gente fala às vezes, né, que é importante, né, concorde imediatamente com o seu opositor.
né? Concorde imediatamente. Os espíritos, André Luiz, né, nos ensina isso. Por quê? Porque você já desarma a pessoa, não tem motivo para ficarmos discutindo, né? Então simplifica muito o diálogo. E aí a gente começa a falar, ela está falando de sentimentos. Não está falando de culpas, não, está falando de sentimentos, né? O que ela passou, o que ela sofreu, né? Como é difícil para ela. Então ela está falando de como ela está se sentindo, né? E das mudanças também que ela fez dentro dela. Isso é muito importante, né, pessoal? Quando a gente é assertivo, quando a gente fala de sentimentos, fala a verdade, quando a gente fala de sentimentos para a pessoa certa, na hora certa, da maneira certa, isso faz com que os outros também sejam assertivos conosco. Então fica uma conversa muito mais madura, sem acusações, sem transferências de responsabilidade, sem fugas, sem dramas, apenas a realidade e apenas o sentimento, né? Abre espaço para a verdade, para a compreensão, né? E também para o perdão, para o amor, facilita muito as situações, né? Ok? Vamos lá. Olhando melhor a filha, Genésio percebeu como estava mudada. Tinha uma expressão sofrida e marcas indeléveis no rosto, mas falava com sinceridade e seus olhos eram tranquilos. E o que a levou a tomar a decisão de voltar para casa? Indagou, já com voz menos áspera. A última vez que estive em casa foi quando Júlio nasceu. Acabei tomando a decisão de retornar para a cidade grande, deixando-o aos cuidados de vocês, porque julgava que eu não tinha condições de cuidar de um bebê e desejava o melhor para o meu filho. Também porque amava Alberto, o pai de Júlio, e não suportava ficar longe dele. Todavia, quando fui procurá-lo, fiquei sabendo que havia morrido meses antes, vitimado pelas drogas. Meu mundo desmoronou. Desesperada, mergulhei fundo na degradação e nos vícios. Chegou uma hora, porém, em que não suportei mais aquela vida e comecei a meditar sobre o que fizera da minha existência. Não sei onde consegui arrumar forças para lutar. A verdade é que, às vezes, sentia a vovó Gema do meu lado, me amparando. Resolvi dar um basta. Um casal amigo me ajudou a reconstruir a vida, e aqui estou. Aprendi bastante com eles, foram amigos de verdade. Né? Novamente aqui, o sentimento, né? Novamente a verdade. E não tem nada tão poderoso quanto a verdade, né? A verdade é Deus, Deus é a verdade, né? A nossa verdade, né? O nosso eu profundo, o nosso eu verdadeiro, né? Então é muito importante a gente utilizar da verdade, né? E a verdade aqui está fazendo o pai se acalmar, ele está percebendo a sinceridade dela, né? Que ela não está tentando enganá-los, né? Para fugir novamente daqui a algum tempo, nada disso, né? Ana Cláudia, é verdade, não tinha organizado esse pensamento, apesar de já ter observado isso na prática. Questão da assertividade, Ana, né? O Elcio colocou, somos responsáveis, né, por tudo que cativamos. É verdade. Isso mesmo, né? Então está sendo um momento muito feliz aqui, né? Certamente ela está sendo muito bem amparada aí também pelo Alberto, no sentido dela ser verdadeira, dela falar com essa assertividade aqui também, porque né, é importante também, o modo como ela está falando é importante, que acaba tocando, né? Acaba tocando o pai dela. Esse é um momento muito importante, porque é o cartão de visita, né? É um momento que tem que ser trabalhado, os espíritos estão trabalhando aqui com cuidado, porque é aquilo que vai permitir a sequência, né? A sequência dela aí junto à família dela e tudo mais. Então,
é um momento delicado, né? Tem que dar certo, porque senão podem surgir novos problemas, né? Aquilo que não é falado, né, pesa mais do que o que é falado, né? O que não é falado, aliás, é terrível, né? Na família, aquilo que não é dito. É lógico que o modo como se diz, né? A gente não pode querer usar a verdade como uma arma, né? Como diz o Marco Prisco através do Divaldo, né? Todo mundo gosta de uma joia, uma corrente com um brilhante, alguma coisa assim, né? Mas ninguém gosta que a joia seja atirada em nós. Uma mulher, né, que gosta de uma corrente com tal, ela gosta que você coloque a joia, né, com gentileza, né? Então, o Marco Prisco fala assim, que a verdade é como uma joia. Ninguém gosta de vê-la arremessada diante de nós, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Mas aqui ela está sendo bem feliz, né? Está um momento de catarse, de liberação para ela, né? Em que ela está trabalhando os sentimentos, isso é terapêutico, estão trabalhando a relação deles, né? Estão refazendo o contrato deles de convivência. Como é que vai ser daqui para frente? Por quanto tempo você vai ficar? Você mudou, não mudou? Então eles estão revendo o contrato deles, o vínculo deles, né? Isso é importante. Ela está falando dos motivos dela, né? Fez nova pausa e fixando o velho pai, concluiu: Meu pai, sei como deve ser difícil para o senhor, que sempre foi honesto e digno, aceitar-me de volta. Mas aqui estou na mesma condição do filho pródigo da parábola de Jesus. Depois de ter... Isso aqui eu não lembrava que ela falava aqui, né? Mas aqui a situação é realmente parecida, né? Por isso que eu lembrei. Depois de ter dilapidado tudo o que tinha, retornou para a casa paterna. Como ele, eu também lhe suplico. Pai, sei que não mereço mais ser chamada de filha, mas deixa que eu aqui permaneça como uma simples empregada. O nó que sufocava a garganta do velho pai, explodiu em soluços. Não suportando mais, ele caiu em choro convulsivo, abrindo os braços para a filha, que se agasalhou neles. Dona Luzia também estava profundamente tocada pela confissão da filha, sobretudo quando ela se referiu à presença da querida avó desencarnada, sua mãezinha. A emoção do momento era tanta que também nós, da espiritualidade, não contivemos as lágrimas. Entre nós, Alberta abraçou-se à pequena família, fundindo-se sentimentos e vibrações. Né? Você vê a humildade dela, né? E dizendo que a recebesse, então, não como filha, mas como uma empregada. Né? Que o filho pródigo fez isso, né? Ele falou que, olha, não mereço mais ser chamado seu filho, mas qualquer empregado seu aí tem uma vida melhor do que a que eu estava vivendo. Deixa eu ser pelo menos um empregado na sua casa. Aí o pai levanta o filho, né? E o abraça e tal. Aquela cena bem bonita, né? Mas aqui a humildade dela foi tanta que o pai não suportou né? O pai não suportou e caiu um pranto convulso. Inclusive a dona Luzia também, porque quando ela citou que em alguns momentos ela sentia a Gema, a dona Gema, que era mãe da dona Luzia, que era avó da Lígia, né? Aí a dona Luzia que ficou muito tocada, né? Porque a referência à avó dela ali, né? Despertou o sentimento dela também, da proteção que a avó deveria estar dando para a filha, né? Para a neta, né, no caso. Então, tudo isso criou uma emoção muito grande, né? Entre todos aqui. Muito bonito, né? Muito interessante aqui
esse momento que eles viveram, né? E como o relacionamento é delicado, né? Como o relacionamento é delicado, né? Como que o afeto é delicado, né? Desculpa, gente. Minha garganta estava irritada aqui. Como que família é delicado, né? Então, tem que haver todo um reajustamento, né, de sentimentos, expectativas, comportamentos, né? É muito delicado tudo isso, né? Mas exige maior respeito, maior carinho de todos nós, né? Maior cuidado, né? Ana Cláudia, estou emocionado, né? Imagino eles, né? É verdade, Ana. O Elcio disse aqui, a verdade dói às vezes, pois ainda utilizamos uma diversidade de máscaras, quando assim não deveria ser. A gente cria até essas máscaras justamente porque a verdade dói, né? A Joana de Anjos diz até, né, Elcio, que nós não teríamos condição ainda de viver absolutamente sem máscaras, né? Porque justamente nós não sabemos lidar direito com a verdade ainda. O contato com a verdade absoluta, para nós seria praticamente insuportável a convivência social, né? Então nós usamos ainda esses recursos, né, para dificultar um pouco, para facilitar um pouco a convivência, de certo modo, né? Às vezes atrapalha, mas às vezes até ajuda um pouco, para não tornar muito cru demais, a verdade não se tornar muito crua demais, né? Mas eu entendo que você colocou aí, é bem verdade mesmo, né? Mas vamos aprendendo, né? A lidarmos com a verdade, né? A entrarmos em contato com a nossa verdade e também a expressarmos a verdade para os outros de uma maneira que seja produtiva, né? E não apenas choque as pessoas. Às vezes a gente pode ser portador de verdades que mais chocam as pessoas e geram desagrados e às vezes até aumentam mais as resistências das pessoas, porque às vezes a pessoa não está preparada para as nossas verdades. Até a Joana de Anjos fala que nós precisamos tomar cuidado ao utilizarmos da verdade, porque tem pessoas justamente que não estão preparadas ainda para certas verdades, né? E às vezes a gente corre risco até da pessoa se alienar, porque tem pessoas que preferem a alienação do que lidar com certas verdades para as quais elas não estejam preparadas, né? Então, mas isso acontece muito quando a gente quer usar a verdade como uma arma, né? Fica guardando, aí depois joga tudo, né? E às vezes isso pode causar danos no outro, né? Tem que ser como um remédio. Tem que ser como um remédio, né? O remédio a gente usa em doses que vão ajudar, não é? O remédio, se você colocar uma dose muito grande, você pode matar a pessoa. E você pode usar uma dose que pode não surtir resultado nenhum, né? Então a gente tem que aprender a usar a dose correta para cada caso, né? Nós temos que aprender a analisar cada caso e dosando a verdade de modo produtivo, né? Para que obtenha um resultado. O resultado deve ser o nosso fortalecimento, não a nossa queda, né? Não é para destruir as pessoas, é para fortalecê-las, é para nos fortalecer, né? Então a gente tem que aprender a fazer isso, né? Muito bem, pessoal. Bom, já 21h05, né? Então nós vamos finalizando por aqui, né? Vamos ficando por aqui no estudo de hoje. Aí nós continuamos então desse ponto aqui na semana que vem, né? Nós vamos dar continuidade. Nós não vamos parar agora no final do ano, não, tá? Então vocês podem ficar tranquilos. Se bem que, né? Agora que eu tô pensando aqui, vai cair sexta-feira, né?
vai ser bem no dia de Natal e depois dia de Ano Novo, né? Se tudo der certo, faremos os estudos normalmente, tá? Se surgir alguma dificuldade mais insuperável, vocês vão compreender também, né? Mas a gente avisaria vocês de qualquer forma, tá? A princípio tá tudo de pé, né? Agora, se tiver alguma dificuldade insuperável aí, a gente avisa vocês, tá bom? Nós vamos fazer a prece, agradecendo então todo o estudo que nós tivemos nesta noite, todo o amparo, todo o acolhimento que a espiritualidade promove com relação a nós, nos tratando com nímia delicadeza, como sempre o fazem, uma sensibilidade enorme perante cada um de nós, para que nós também aprendamos a fazer isso, a tratarmos as pessoas com essa delicadeza que às vezes nos falta, pelas nossas dificuldades ainda fixadas no nosso comportamento. Então, Senhor Jesus, que possamos aprender a ciência de nos relacionarmos, de nos expressarmos, de lidarmos com os nossos sentimentos, com os nossos afetos, com os nossos relacionamentos, de modo que possamos nos fortalecer, lembrando as tuas palavras, que os teus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem, que possamos nos reconhecermos como os teus discípulos, pelo amor que nos una, seja na família, seja na casa espírita, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida social. O amor que nós sejamos capazes de externar, de expressar, de direcionar a todos que convivem conosco. Remédio ideal para todos os males, solução para todos os problemas, antídoto para todas as dificuldades que viemos a sofrer, o amor incondicional, o amor verdadeiro, o amor que nos eleva. Que possamos, Senhor, adquirir essa condição, através do exercício diário, de autoconhecimento e de aplicação dos teus ensinamentos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, um grande abraço a todos, pessoal que está no Facebook, tá? Fiquem todos com Deus. Que nós possamos ter uma excelente semana pela frente. Um excelente final de semana e os próximos dias sejam muito bons aí. Muita convivência salutar, tá bom? Um beijão, pessoal. Até mais, viu?